Bom dia, eu sou Roberta e faço parte da igreja do Machia. Estou aqui hoje para dividir um pensamento. Eu detesto fazer vídeo, mas estava pensando a respeito daquele versículo que diz que os tímidos também não herdarão o reino dos céus. E estava aqui hoje lendo Gálatas mais cedo, lá pelas 7 horas da manhã, estava aqui meditando na palavra em Gálatas 6, onde diz: Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não caia, ou seja, não seja tentado. O que ele quer dizer isso? Que nós, quando nós que temos mais conhecimento bíblico, e a gente vê coisas que estão erradas no meio da igreja, nós temos que alertar os nossos irmãos com espírito de mansidão, ou seja, com espírito de humildade, tentar dizer para o irmão que ele está errando e que ele precisa se corrigir. Claro que nós sempre temos que nos avaliar a nós mesmos. Se alguém pensar ser alguma coisa, ou seja, um bispo, um pastor, alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Ou seja, o cabeça da igreja é o Machia, é o Jesus Cristo, que eu conheço e falo como Yahshua HaMashiach, e irei entrar nesse assunto. Engana a si mesmo, ou seja, ele é o cabeça, o Machia que morreu naquela cruz, no madeiro, ele é o cabeça, ele é o que dirige a igreja. Se nós achamos que somos donos da razão, nós não somos nenhuma coisa. Mas estou fazendo esse vídeo justamente por causa que eu lembrei daquele versículo de que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se você tem um pensamento que pode edificar a sua igreja, mas você sempre está de boca calada, você também não irá herdar o reino dos céus. E eu vejo muitas amigas minhas, amigos meus, que têm muita dúvida a respeito de muitas coisas em relação à Bíblia. Então, como nós hoje estamos nos últimos dias, ou seja, nós estamos na semana 69 de Daniel, e tudo indica que a última semana das 70 semanas de Daniel será aberta no ano que vem. Eu não irei entrar profundamente nesse assunto, mas eu quero lembrar e quero ressaltar um pensamento que eu tive hoje, que ele é muito importante. Tudo indica que a última semana de Daniel ela irá ser aberta no ano que vem. Tudo indica. E o que isso significa? Que mesmo que a última semana não seja aberta no ano que vem, com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, isso significa que urgentemente nós devemos avaliar a nós mesmos para sabermos se estamos na fé no Machia. Porque independente de qual é o tipo de pensamento que a sua igreja segue, se você não estiver seguindo o Machia, que é a única cabeça da igreja, você irá ficar para a tribulação. E depois da tribulação irá vir a grande tribulação. Então, essa é uma alerta que eu estou fazendo para os irmãos, para todos os meus irmãos que se dizem cristãos. Nós estamos para entrar na última semana de Daniel. Isso significa que nós temos que urgentemente avaliarmos cada um de nós, a ti mesmo. E nós que temos conhecimento mais bíblico, eu não estou dizendo que tenho muito conhecimento bíblico ou que sou alguma coisa, mas pela humildade no Machia, eu estou aqui dizendo para os meus irmãos avaliar a si mesmo, para que tu não fique na tribulação, para que eu também não fique na tribulação. Então, é muito importante nós avaliarmos a nós mesmos. Mas o pensamento que eu quero hoje dividir com vocês é em Apocalipse. Em Apocalipse, relata
7 igrejas, 7 eras das igrejas, que são Éfeso, que são Esmina, que são Pérgamo, que é Tiatira, que é Sardes, Filadélfia e a última, que é a Laodiceia. Se nós lermos cada uma dessas igrejas, a era dessas igrejas, nós iremos ver que o Eterno, ele tem, eu falo Eterno para não falar Deus. E eu entrei ressaltar porque aqui eu não gosto de falar Deus. Porque as igrejas, elas foram divididas em 7 eras. O que são eras? Nessas 7 eras, em cada era, foi dividido um tipo de pensamento, um tipo de fé e um tipo de igreja. Mas isso não significa que todas elas sumiram do mapa. Existe dessas 7 igrejas hoje na Terra, na nossa era, 3 tipos de igrejas, que são a de Tiatira, que é de Filadélfia e que é a última, que é de Laodiceia. A igreja de Éfeso, a gente vê muito claramente, eu não irei ler todos os versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. A igreja de Éfeso, se a gente ler, é muito claro que Alcha diz, Jesus Cristo, tu conheces como Jesus Cristo, e eu conheço, também conheço como Jesus Cristo, mas para mim, eu insisto em falar o nome correto. E Alcha, ele é contra a igreja de Éfeso ao ponto de dizer que se ela não se corrigir, ela irá sumir do mapa. E é o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela não mudou o seu tipo de pensamento e por isso ela sumiu do mapa. E a igreja de Tiatira é onde a igreja começou a ser completamente modificada, ou seja, as blasfêmias, lembrando que blasfêmia é tudo aquilo que é acrescentado, tudo aquilo que o Eterno Criador não disse que era para fazer e estão fazendo, onde modificar os nomes e o Eterno não disse que era para modificar. Então, nós temos que ver quais são as blasfêmias que o cristianismo colocou dentro da igreja. E a gente vai entrar isso depois, em detalhe. Então, as 3 eras que estão hoje sobre a terra é a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E se a gente observar, a igreja de Tiatira é justamente na época que a igreja católica, através de Constantino, começou a entrar no auge. E aqui na igreja de Tiatira, o nome correto, ele começou a ser arduamente modificado na época de Tiatira. Então, é a igreja católica. A igreja católica, ela entrou, ela fez através de Constantino a igreja católica e ela é a mãe de todas as outras igrejas, independente de qual igreja que você esteja, independente do que você queira dizer, a sua igreja, a sua denominação, eu falo denominação porque não é uma igreja, porque a igreja é você. Independente de qual denominação que você esteja, ela é originada da igreja de Tiatira, ou seja, a igreja católica. Então, a gente também vai ver um versículo onde diz muito claramente que o Eterno, ele tem fúria e irá destruir a igreja mãe e as suas filhas. Então, independente de qual denominação você esteja, ela é filha da igreja mãe, da igreja católica, ou seja, ela veio também do cristianismo. E a igreja de Laodiceia é as igrejas filhas, porque a igreja de Tiatira é a igreja mãe, é aquela que o Eterno tem contra, porque ele diz, a grande prostituta, aquela que embriagou os habitantes da terra com seu vinho. Então, se você às vezes querer discutir com uma pessoa que está embriagada com o vinho da igreja católica, ou seja, também as igrejas, as filhas, você vai perder tempo. Porque às vezes você está discutindo com uma pessoa e está falando, gente, isso está errado dentro da Bíblia. A pessoa ela não quer enxergar, a pessoa discute com você e simplesmente segue aquilo que ela acha correto. É como se você tivesse
é como se você estivesse discutindo com uma pessoa que está embriagada. E a igreja